Olá, pessoal, estou de volta. Estou aqui com o Luiz Gonzalez, CEO e cofundador da VidaLink. Eu sou suspeita para falar do Luiz da VidaLink, porque a gente já fez trabalho juntos, é uma empresa incrível que eu acredito. Prazer estar com você novamente. Um ano que a gente se conhece oficialmente, né? Exatamente, obrigado, Gi. A gente se conheceu ano passado, né, no RH Summit, então Exatamente. muito legal estar juntos de novo aqui. Muito bom. Vou apresentar o Luiz para quem não conhece. Então, ele é cofundador da VidaLink CEO, empresa de bem-estar corporativo pioneira na combinação de humanização e tecnologia para oferecer uma nova geração de benefícios integrados para o colaborador em todos os sentidos, físico, mental e também na evolução pessoal e profissional. Então, integral, né? Hoje, a empresa do Luiz atende mais de 850 clientes e acima de 4 milhões de usuários. Uau, hein, que bom, impactando e gerando saúde aí para muita gente. Obrigado, obrigado. Realmente é nosso objetivo, nosso propósito. Nós vamos falar aqui de medicamentos, que vai ser o nosso foco olhando pra saúde. Fiquem à vontade para participar e deixar essa conversa mais interativa. Bom, vamos lá, Luiz, né, queria saber um pouquinho quais são os benefícios práticos e concretos que o plano de medicamentos oferece, tanto para colaboradores quanto para a companhia quando aderem a esse plano? Perfeito, uma ótima pergunta e acho que é importante, né, destacar de que dentro do plano de bem-estar da Vida Link tem o plano de medicamentos. E por que que medicamento é importante? Primeiro, né, mais ou menos 80% das consultas médicas resultam numa receita, numa prescrição. E só por volta de 50% são compradas, ou seja, 50% das pessoas não compram o medicamento. Então, isso gera N problemas, né? Hum. Se vamos pensar um pouco sobre os benefícios para o colaborador, primeiro, obviamente, na saúde física, e a saúde mental são impactados, né, porque consegue se tratar, quer seja de alguma doença crônica ou, né, se está passando por depressão, tomando medicamentos, etc. Então tem um impacto muito forte. Mas também tem um impacto muito grande na saúde financeira das pessoas, porque o medicamento de graça para o colaborador. Daí, se pararmos para pensar hoje em dia no Brasil, mais ou menos 46% do gasto de uma família em saúde é com relação a medicamentos. Se você pega o pessoal de menos renda, esse número chega a 84% do custo é com medicamento. Então, quando você passa a bancar o medicamento integralmente, né, as pessoas que não tinham acesso conseguem se tratar e quem tinha acesso mais ou menos, né, que não tinha necessariamente dinheiro para todo o tratamento, consegue investir esse dinheiro em alguma outra coisa, né? Pode ser uma viagem, pode ser um curso, etc. Então, é bem importante. E também, finalmente, é muito importante a facilidade de utilização. Então, é via um aplicativo, né, digital, dá para comprar em qualquer farmácia do Brasil, inclusive, né, as mais de 20 mil integradas que a gente tem, né? Então, tem uma série de vantagens para o colaborador. Para a empresa, né, estamos aqui no RH Summit, né, uma grande preocupação dos executivos e executivas da RH é o sinistro do plano de saúde. Você fala que o sinistro aumenta ano tras ano, aumentando os custos, um custo muito grande, né, para as empresas. O maior custo relacionado a pessoas depois da folha de pagamentos é o plano de saúde, né? Então, imagine você pegar 2 grupos de pessoas, né, e cada grupo tem alguns diabéticos, alguns asmáticos, pessoas tomando medicamento de saúde mental, tomando de vez em quando um antibiótico. Se um grupo não tem custo, ou seja, o medicamento é de graça, e outro tem, o que que vai acontecer? Quem tem que pagar talvez não tenha acesso e estoura o sinistro, né? Uhum. Outra coisa importante para as empresas é a segurança que um plano de medicamentos pode oferecer, né? Pode alinhar e maximizar o ROI, porque você só permite o que é coberto pelo plano para ser comprado. E isso é bem diferente, por exemplo, a um saldo livre de farmácia de um multibenefícios ou um pagamento via Pix numa farmácia, no qual você não capta as informações da venda, né? Então, alguém poderia, na teoria, comprar, né, energético, poderia comprar chocolate. Outro dia vi um cooler de sorvete na farmácia, então poderia estar gastando de todas as formas. Traz informações importantes para as empresas. Então, uma empresa, à medida que as pessoas utilizam o benefício, você já sabe, né, quantas pessoas estão tomando medicamento para ansiedade, para depressão, quantos diabéticos tem, quantos hipertensos tem. Então, tem uma série de informações e, finalmente, né, uma pessoa que está com melhor saúde e bem-estar, naturalmente vai estar mais produtiva, naturalmente vai faltar menos. Então, os benefícios são inúmeros. Olha, a gente tem aqui uma segunda pergunta que mexe bastante comigo, com o tema que eu trabalho. A gente tem uma crise de saúde mental, latente, que está levando a um aumento de 64% dos afastamentos. Eu queria entender como é que o acesso a medicamentos sem custo
vai diminuir e impactar esses afastamentos, diminuir e cuidar das pessoas, né. Perfeito, perfeito. Realmente a situação de saúde mental no país e no mundo está alarmante, Uhum. né? Os números realmente preocupam bastante e acho que é importante destacar que não existe uma solução mágica única, né? Então tem que ser um conjunto de serviços e iniciativas. Por exemplo, não adianta oferecer uma teleterapia se as pessoas têm que trabalhar 20 horas por dia e estão sendo assediadas, né? Mas vamos focar no plano de medicamentos e como que isso impacta. Primeiro, já tem um tabu para as pessoas se tratarem, de falar de saúde mental. Quando tu recebe uma prescrição médica, né, quando vamos para um psiquiatra, normalmente, né, vai ter uma prescrição médica, os custos dos medicamentos de saúde mental são muito altos. Então, a primeira coisa que o plano de medicamentos dá é acesso, permite que a pessoa comece a se tratar. Número 2, permite que a pessoa siga o tratamento, ou seja, sem interrupções. Muitas vezes, né, tem alguns tratamentos de saúde mental que demoram 5 dias, 10 dias para sentir o efeito do medicamento. Se é muito caro e alguém depois de 5 dias não sentiu nada, né, interrompe o tratamento. Então, tendo a tranquilidade de não ter que pagar por esse medicamento, né, permite que a pessoa continue no tratamento. E, finalmente, evita, né, agravamentos da situação de saúde mental da pessoa. Então, se alguém já está sendo tratado por exemplo, para ansiedade, e não toma medicamento, nossa, aí vai ter problemas muito mais sérios. Então, o impacto do custo do medicamento é gigante quando se fala da crise de saúde mental. Quando a gente fala de medicamento, a gente pensa diretamente em adoecimento, e a gente sabe que a medicação não é só para casos de adoecimento. Eu queria entender um pouquinho, alguns exemplos de como os medicamentos sem custo podem apoiar qualquer colaborador de uma empresa. Perfeito. E realmente, né, muita gente faz essa associação, Associação, né? né, e na realidade podia, né, beneficiar a todos os tipos de pessoas dentro das empresas. Então vamos começar, por exemplo, com as mulheres, a saúde feminina, né. A própria Vidalink, 68% do nosso time é feminino, 55% das lideranças são mulheres. E a gente tem um benefício chamado a Vidalink Cuidados da Mulher, por exemplo, que ele cobre 100% de custos diferentes em diversas fases da vida da mulher. Então desde, né, os anticoncepcionais que são vendidos em farmácia, há vitaminas e suplementos, por exemplo, que podem ser utilizados durante uma gravidez, a reposição hormonal durante a menopausa. Então, aqui estamos falando das mulheres e dos benefícios que impactam diretamente e não tem nada a ver com uma doença. Promoção de saúde. Exato, promoção de saúde, perfeito. Outro exemplo, né, quando se fala de iniciativas de diversidade e inclusão. Por exemplo, a gente, né, conseguir subsidiar os hormônios para uma pessoa trans que está fazendo, né, uma transição de gênero. Então, aí você está incluindo mais pessoas dentro do seu benefício. Tem muita empresa no qual o funcionário está muito exposto ao sol, bem seja pela localização, norte e nordeste, ou pelo tipo de trabalho, e sabemos que cada vez mais o câncer de pele vai aumentando. Então, pode entrar com, por exemplo, protetores solares dentro de um benefício. Tem momentos sazonais, né? Todo mundo, né, no inverno, antigripais, aumentando os custos, né? A demanda para antigripais, ou na primavera, né? Antialérgicos, né? Que são bastante relevantes também. Então, tem diversos momentos, né? Nos quais uma precisa de algo que não é por causa de uma doença específica, né? Tá. Queria que você falasse de impactos reais, histórias reais Hum. pra gente, para além do que você está contando que é possível, algum case, algum prático real? Perfeito. Isso daí acho que é o que mais nos motiva, né. Ou seja, a gente fundou uma empresa focado no propósito de ajudar as pessoas com relação ao bem-estar, mas quando você escuta relatos reais, isso te motiva ainda mais no dia seguinte para acordar e inovar. Então, tem alguns casos bem interessantes. Temos uma empresa multinacional no setor de tecnologia, que o diretor mencionou que outro dia uma funcionária da linha de produção chegou agradecendo ele por ter implementado o benefício. E ela explicou que ela tem um filho autista e que ela não conseguia comprar um medicamento todo mês para esse filho autista. Ah, Exato. E aí falou que com o benefício sem custo, consegue dar esse tratamento, o filho tratado com dignidade, ela fica mais segura, fica mais satisfeita na empresa na qual está. E nessa reação que você teve, eu também tive. Ou seja, imagine, né, alguém que sabe que o filho, a filha precisam de um medicamento e não tem o dinheiro para comprar. Né? Estar nessa situação talvez não nos impacte a nós diretamente, mas tem muita gente na base da pirâmide, nas linhas de produção, que isso é uma realidade. Eu mencionei também esse apoio na transição para pessoas trans, transição de gênero. Temos outro cliente multinacional, né, no setor alimentício, que uma pessoa de nível de coordenação usou o benefício para bancar integralmente a hormonoterapia e falou que agora pode ser quem realmente é, quem realmente ela se sente, né?
E um exemplo mais perto de casa, né, falando da empresa líder de benefícios de bem-estar, a VidaLink, né, quando a gente fundou a empresa, eu casei no mesmo ano com a Renata. No ano que a gente fundou a empresa, nenhum de nós 2 precisava de medicamento. 12 anos depois, ela desenvolveu uma doença autoimune muito rara, mas ela, com o tratamento medicamentoso, ela conseguiu ter uma vida totalmente normal, né. Então, eu senti o impacto direto aí do benefício, né, dentro de casa também. Sentiu o propósito que você faz na pele. Sem dúvida, sem dúvida. De que maneira o plano de medicamentos contribui para a geração de dados estratégicos sobre a saúde da população daquela companhia e como ajudam a orientar para a prevenção? Perfeito. Bom, hoje em dia dados é tudo, né, a informação, né, a utilização de IA, né, poder analisar a situação real com base em dados e não achismo faz uma baita de uma diferença, né. Quando se fala de saúde, muitas empresas, né, faz uma análise muito detalhada do sinistro do plano de saúde, mas eu acho que, traz informações interessantes, mas é como olhar no retrovisor, o que que já aconteceu. Teve uma pessoa que teve uma cirurgia de uma ponta de safena, teve uma AVC, já aconteceu e você fica entendendo por que que teve tanto sinistro. O plano de medicamentos é olhar pelo para-brisa, é olhar para o futuro e entender qual é a situação real da sua população, que doenças podem ter, qual o nível de adesão que tem a certos tratamentos, né? Então traz uma informação muito rica para as empresas, né? Então, primeiro, são informações em tempo real. Né? Então você recebe essa informação de uma forma estatística para o RH, de uma forma detalhada para o médico do trabalho se tiver, que pode realmente focar e entender a situação real da população. Tem análise sobre classes terapêuticas, né, para entender, bom, quais são os impactos, as doenças mais prevalentes dentro de uma empresa, e tem uma análise sobre tendências. Nossa, está aumentando a utilização de antidepressivos, Uhum. ansiolíticos. Agora, né, com a crise de saúde mental que você mencionou e com a NR1, que foi postergado para o ano que vem, mas as empresas já têm que se preparar. Nossa, é uma forma de mapear a população e de começar a tratar a população para evitar que se agrave nessas crises, né? Então, isso também traz uma riqueza de informação para as empresas. Boa. A gente tem um tempinho ainda, queria ver se o pessoal de casa tem perguntas em relação à questão de medicação, mas já que nós entramos na NR1, o que que você traz de primeiros passos para a galera que está nos assistindo, para começar a trabalhar naquilo que vai mitigar os riscos psicossociais e trabalhar a cultura de cuidado nas organizações, Luiz? Perfeito. Bom, a primeira coisa, acho que a Saímos chave. do roteiro, Não, Luiz. não, não, mas isso que eu acho que é o mais legal e também não ouvir as perguntas que vêm de fora. Mas o primeiro é agir hoje, agora, não aguardar, né, que uma lei entre ou quando vai ser implantada, né? Quem fica na inércia vai ser pego de surpresa. Este ano, o que que a gente viu? As empresas desesperadas um mês antes de que ia entrar em vigor e entrar com multas, né? Aí passou isso, foi postergado um ano, parece que algumas empresas sossegaram, mas outros dias tivemos um evento de CHROs que era o tema principal. Preciso entender e me preparar e já começar a investir proativamente para evitar esses riscos, não só por causa das multas, mas por causa de que quero um time mais saudável e produtivo. Então, acho que a primeira coisa é realmente começar, né? Não só falar, o ano que vem dá-me um planejamento, começar hoje, né? Número 2, entender, né, qual é a situação de saúde da população. Então, tem pesquisas que podem ser feitas internas, a própria VidaLink, via aplicativo, tem uma pesquisa, o Check-up do Bem-Estar, que é totalmente anônimo, no qual a gente consegue mapear, né, como que as pessoas se sentem com relação ao dia a dia, né, como, com o humor, com a sobrecarga, conseguimos analisar por gerações, que é bastante diferente, e entrar com ações específicas, né. Aí tem que primeiro fazer um letramento, né, das lideranças, preparar as lideranças para entender a situação de saúde mental das pessoas, entrar com benefícios que podem ser desde a teleterapia, o medicamento para quem foi diagnosticado, sem nenhum custo, rodas de conversa, ou seja, tem N ações que podem ser feitas, né. A Vidalink desde anos atrás, né, a gente tem diversas ações que implementa para nossa própria equipe, né, que é a chave de ter uma cultura positiva e produtiva e saudável. Muito bom. Tem uma pergunta muito boa aqui da Carolina, que é quais os benefícios que o plano de medicamentos pode trazer para a redução das taxas de absenteísmo? Perfeito, Carolina, uma ótima pergunta, né. E absenteísmo eu diria que até acontece por 2 motivos. Primeiro, se você não tem acesso ao medicamento, né, provavelmente vai continuar doente. Imagine alguém até que não tem uma doença crônica, que precisa de um antibiótico. Se a pessoa não tomou antibiótico durante 5 dias, que era crítico tomá-lo,
provavelmente vai voltar para o pronto-socorro, talvez vai ser internado e vai se afastar. Então aí já impacta diretamente o titular, digamos, né, a pessoa que trabalha em sua empresa. Mas outro fator, acho que é muito importante que as pessoas esquecem, é dos dependentes, né? Imagine que, né, tem uma mulher em nossa área financeira, que está de boa saúde, está trabalhando bem, e o filho está doente, né? O filho não conseguiu, né, ela não conseguiu comprar o medicamento para esse filho. Vai estar preocupada, talvez vai Uhum. faltar ao trabalho para cuidar do filho, para levá-lo para o hospital, né? Então pode impactar diretamente e indiretamente, né, o absenteísmo. E outro fator também muito importante, né, talvez nas empresas com uma área mais administrativa, se alguém faltou, tem um colega que absorve um pouco do trabalho. Mas vamos dar um exemplo de uma fábrica, uma linha de Uhum. produção, ou um supermercado, onde tem, né, a pessoa que trabalha no açougue do supermercado. Quando essa pessoa faltou por falta de acesso ao medicamento, eles não fecharam o açougue no supermercado, né, não Alguém fecharam terá que fazer aquilo que é o colaborador que faltou. exatamente, Gi. Então trazem mais uma pessoa aí, né, para realmente poder Que atender o pode também público. adoecer, né, porque por sobrecarga Exato, então é vira uma é uma bola de cadeia. É, é, exatamente, é. exatamente, mas uma ótima pergunta sobre o impacto de acesso a medicamentos relativo ao absenteísmo. Luiz, triste notícia, nós já acabamos o nosso tempo. Que é isso? Vou ter que aguardar mais um ano para Mais falar um contigo ano. aqui? Puxa vida. Não, Muito mas obrigada obrigado. pela nossa troca e sigam o Luiz para continuar aprendendo, se conectem com a Vida Link. Perfeito, obrigado. E quem estiver aqui, a gente está como stand, né, então seria o maior prazer de bater um papo com os executivos profissionais e profissionais Bom, de RH. Obrigado, obrigada, Gi. Luiz. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado.